Sim, como dizia que estamos mesmo a fazer uma reportagem à volta do dia 12 de outubro. Vou fazendo algumas entrevistas com pessoas que entendem o que é ser professor. Sim, mãe, pode parar para poder considerar a nossa entrevista, mãe? Pode? Sim. Eu quero só perceber de si, o que é ser professor no dia de hoje? Ser professor é uma coisa boa, né? Porque ser professor, um professor é um espelho da comunidade. Sim. O que seria se na nossa sociedade não houvesse professor? A coisa não seria boa. Tudo estaria destruído. Okay. Sim, porque o professor é aquele que educa, Okay. Sim, aquele que acolhe. Okay. O professor é tudo. Okay. Sim. Muito obrigado. Mesmo estamos a fazer a nossa ronda a nível do nosso distrito para podermos perceber se na verdade ser professor é uma tarefa fácil ou é uma tarefa difícil. Encontramos aqui também ao nosso lado esquerdo uma senhora, ela está mesmo para poder nos explicar o que é ser professor na nossa atualidade de hoje. Assim, mãe? Tirar mais cara. Ser professor é ser educador, acima de tudo. O papel de um professor é indispensável para o desenvolvimento humano de uma pessoa. Só com o professor nós conseguimos ter engenheiros, doutores, futuros professores também. É mais ou menos isso. O que é que achas daquelas pessoas que não passaram a escola e vivem hoje em dia? Qual é o comportamento dessas pessoas que não passaram a escola, que não passaram nas mãos dos professores? É uma situação preocupante, porque uma pessoa, um homem sem formação, acaba comprometendo o desenvolvimento de uma determinada região. Então, é muito preocupante quando não temos pessoas formadas numa determinada região, porque eles não percebem o que é que de fato está a acontecer. Então, as pessoas devem ser formadas para garantir o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. Ainda estamos na nossa entrevista. Mesmo estamos a colher depoimento de algumas pessoas a nível do nosso distrito para podermos perceber se na verdade o professor é o educador ou não. Será que o professor merece respeito ou não? O que é que faz com que o professor seja respeitado? Será que é por causa de ensinar? Será que é por causa de ser o espelho da comunidade? Será que é o quê? O que é que nos faz sentir que o professor é o espelho da comunidade? É disso que nós queremos aqui perceber de algumas pessoas que estão aqui na Praça dos Heróis. Eles estão a aproveitar o momento porque para poder já lembrar o dia do professor. É disso que nós queremos perceber. Será que o professor mesmo merece o nosso respeito ou não? Sim, mãe, você é professora. Será que o professor merece o nosso respeito? Muito bem. O professor merece o respeito porque o professor educador é espelho da sociedade. Sem professor, não há educação em Moçambique. Ok, sem professor não há educação em Moçambique. No caso daqueles professores que, na verdade, um e outro professor têm se comportado mal, qual a sua reflexão à volta desses professores? Muito claro, como temos aqui a secretária da UNP, por isso no distrito temos o secretariado da UNP, é para levarmos professores mal compreendidos para poderem estar com o outro, porque quem não entende é forçado para poder entender como o outro entende. Agora, se nós estarmos só sentados e dizermos que aquele professor ali é mau, não quer entender, vamos dizer assim mesmo, então não somos professores. Quem sabe que eu sou professor tem que levar o outro, tirar do erro para o bom. É isso que eu deixo. Ok, muito obrigado. Vamos mesmo completar a nossa reportagem saindo à rua para podermos ouvir de algumas pessoas que, na verdade, dia após dia, têm passado pelo professor. Sim, meu caro. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sim. Você já que foi à escola uma vez, montou com a escola? Não. Caminhou à escola com a Opa. Mas, por exemplo, no motor com a escola, motor com a escola, na Titiana, lugar não ajuda. Najuela, nyum kala bayini. Yano, Pemba. Mkalo Pemba, bano kanalo escola nene. Tino roga. Mana pela ko escola soma ma pela. Kam pelaga. Man pela ka bane halele shen para nyu pela escola. Ni halele está bato. Ok, este nosso internauta mesmo está respondendo de uma forma tão tímida naquilo que concerne a ser professor. Mesmo estamos na rua,
estamos a colher depoimento de qualquer pessoa para podermos perceber o valor do professor. Meu caro, sim, estás aqui com a Repórter TV, repara o nosso cameraman, queremos perceber de si, o que é ser professor? O que é que você acha do professor de hoje em dia? Será que o nosso professor de hoje em dia é aluno primeiro? É aluno ou é professor? Sou aluno. Ok, é aluno. Qual o comportamento do professor na tua escola, por exemplo? O comportamento da minha escola dos professores Sim, sim. é ensinar os alunos muito bem, dar as aulas da forma como deve ser e fazer mais outros recursos tantos, porque na escola, isso do período que nós estamos aqui hoje em dia para estudar, não é fácil porque é dia vice-versa, outro sim, outro não. Agora em si, preciso muito bem de ajuda porque o dia de hoje, nos professores, penso que quando os professores estão nos aula, pode dar de uma forma muito razoável para nós que possamos muito bem perceber. Depois, para outros dias, como dizem que o dia seguinte, na escola, por exemplo, quando levanta um voluntário e diz o que é que falamos acerca da aula passada e nós que somos alunos responder da forma como afirmativamente, muito bem, obrigado, responde em nome de Betinho Martinho Mendes Carimo. Obrigado. Obrigado, estamos mesmo na rua para podermos perceber o que é isso de ser professor. Será que o professor de hoje em dia merece o nosso respeito? Se merece o nosso respeito, o que é que deve ser feito para que sempre mantenha-se o respeito pelo professor? Vamos mesmo andar pelo mercado central da Vila Municipal de Chure para podermos ouvir, colher alguns depoimentos das pessoas. Isso de ser professor, será que é uma tarefa fácil? Será que qual é o comportamento do nosso professor de hoje em dia? Será que o comportamento do nosso professor é aceitável? É disso que queremos escolher aqui com algumas pessoas que estão aqui no nosso distrito de Chure. Sim, meu caro, bom dia. Bom dia. Se estás a falar com a Repórter TV a partir de Chure, queremos perceber de si, será que já que foste à escola? Já que fui, sim. Sim. Qual é o comportamento do professor na sua era? Qual é o comportamento do professor? Hoje é o Dia Nacional do Professor. Então, queremos colher de você qual é a sua opinião em relação ao professor. Eu tenho emperador, não gostaria de falar sobre isso. Não gostaria de falar? Pode falar uma coisa se possível? Não. Ok, meu caro, sim, já que foi à escola? Sim. Sim. Qual é o comportamento do professor naquela era que você estudava? Eu acho que já terminou de estudar, não é isso? Sim. Qual é o comportamento do professor? O comportamento dos professores Fala um pouco mais alto para o comportamento dos professores era bem um pouco normal, porque eu me encontraram o tempo que eu estava feliz com os professores, estava a ensinar conforme como eu queria. Ok. E qual é a sua opinião em relação àqueles professores? Na sua opinião, é bom bater o aluno ou não na sala de aula? Não é bom bater o aluno. Não é bom. Sim. Como é que o aluno deve aprender? Qual é a forma mais boa de fazer com que o aluno aprenda? É explicar conforme e também informar bom palavra. Ok, muito obrigado. Estamos mesmo na ronda de entrevista com as nossas pessoas que estão aqui no nosso distrito. Encontramos aqui mais um jovem. Sim. Então, queremos perceber dele. Será que já que foi à escola? Sim, Se frequentei foi à muito. escola, qual o comportamento do teu professor? Foi bom. Até foi muito bom mesmo, agradeci muito. Pode citar alguns nomes de alguns professores que ainda estão vivos? Sim, por exemplo, posso dizer para o senhor Sampaio, lá na cidade de Pemba, né? Físico industrial. Tem o Peremué. Qual é o teu professor que te deu na primeira classe? Lembras do nome dele? Conheço. Qual é? Senhor Ribas, em Ok. Pemba. Ok. Sim, na escola primária completa de Cariacó. Ok. Normalmente, dizer de que eu gostei muito Ok. pela educação do professor. Até agora eu para ser AUG, Ok. graças ao professor. Ok. Para eu para conseguir fazer boas letras de música, Ok. graças O ao professor. senhor é músico? Sim, faço música. Ok. Sim. Ok. Então digo o dia do professor muito oie o dia do professor e muita força na educação. Sim. Muita força é a última palavra de ordem desse nosso jovem. Mas diz o seu nome. AUG, meu nome próprio é Augusto Agostinho, então o nome artístico é AUG. Ok. Augusto,
Augusto o quê? Augustinho Mendes. Ok, Augusto Agostinho Mendes falou aqui em relação ao professor, até falou o nome do seu primeiro professor. Isso é muito importante. Nós temos que ter lembrança positivas dos nossos professores. A nossa entrevista ainda continua, meus caros telespectadores do nosso canal, porque esta é uma edição muito especial referente ao Dia do Professor. Dia 12 de outubro é o Dia do Professor. Então, através desse dia 12 de outubro, precisamos ouvir alguns depoimentos de algumas pessoas que vivenciaram de perto a relação entre aluno, comunidade e o professor. Será que é uma relação boa ou não? Ainda estamos aqui para poder mesmo perceber de algumas pessoas emblemáticas do nosso distrito. Encontramos aqui este jovem, ele vai nos dizer o que é, na sua maneira de perceber, ser professor no dia de hoje. Sim, ser professor, na minha opinião, é ser educador da sociedade, pai da sociedade. Ok. Porque o professor desempenha um papel muito importante. Dele, dependemos dele para a nossa formação, para nós sabermos se inserir, saber ser, estar na nossa sociedade, dependemos da educação do professor. E você, como representante da área juvenil do nosso distrito, qual é a mensagem que trazes para os jovens professores? A mensagem que eu trago para os jovens é uma mensagem de esperança, uma mensagem encorajadora, porque sabemos que o professor atualmente enfrenta muitas dificuldades no exercício das suas funções, mas temos visto os jovens, sobretudo os jovens professores de Xuri, a atravessarem todas essas dificuldades, a fazerem um excelente trabalho. Um excelente trabalho que o professor faz hoje em dia. O que significa ser professor? O que nos diz quando estamos sentados a pensar? O que nos aparece na nossa mente quando falamos do professor, na sua opinião? Quando falamos do professor, nós percebemos que o professor, como aquele que forma aquele profissional que forma todos os profissionais, merece todo o respeito. E aproveitar mesmo essa ocasião para nós parabenizarmos ao professor pela passagem do dia e dar muita força, muita coragem. Continue a fazer o seu trabalho, não é? De forma honesta, a formar a geração atual e a geração para o amanhã. O nosso muito obrigado. Ainda estamos na nossa entrevista, estamos a colher depoimentos, estamos aqui ainda, voltamos à Praça dos Heróis, onde estão aqui várias figuras do nosso distrito, várias pessoas que estão aqui a testemunhar a passagem de mais um aniversário da Organização Nacional do Professor. Mesmo estamos à procura de pessoas que podem falar. Encontramos aqui dois jovens, não sei se são professores ou não, mas vamos ouvir deles se são professores, qual a opinião em relação ao dia de hoje. Estamos a falar do dia 12 de outubro, do dia do professor, dos 40 anos da criação da Organização Nacional do Professor. Então gostaria de ouvir deles qual é a reflexão em relação à data, que é o dia do professor. Sim, minha cara. Qual a sua ideia? Sim, bom dia. Qual a sua ideia em relação ao professor? Estás a falar com a repórter TV aqui de Xuri. Bem, obrigada. A dizer que o professor é importante em todas as vertentes da sociedade. O professor é uma imagem importante, o professor ajuda muito, ele forma gerações e gerações. Então, desejar feliz dia do professor a todos e muitas felicidades e tudo de bom sempre. Obrigado. Sim, meu jovem, queremos perceber de si, o que deveria ser feito para o professor? Primeiro, iniciar para parabenizar esse dia tão especial. Feliz dia a todos os professores. Para mim, o que devia ser feito para agraciar os professores, numa primeira fase, é que houvesse mais condições de trabalho, porque as condições que nós estamos a enfrentar agora não são das melhores, mas o professor acaba fazendo o seu máximo para poder superar todas essas condições. Mas uma das coisas é mais condições de trabalho. Se iniciarem assim, as coisas irão melhorar gradualmente. Ok. Podes homenagear um dos seus professores que te marcou na sua vida? Eu vou homenagear um professor que me marcou na minha vida, era meu professor de português. Razão pela qual eu segui esse caminho, porque eu admirava muito o professor, ele chama-se Kibombo. Então, foi um professor que me marcou perante a vida. Então, quero aqui
dar uma homenagem especial a esse professor. Nosso muito obrigado. Homenagem ao nosso professor. Queremos mesmo perceber deste senhor aqui, ele tem que fazer homenagem ao seu primeiro professor. Sim, meu caro, bom dia. Bom dia, sim. Sim, estás a falar com o Repórter TV. Queremos perceber de si qual a homenagem que faz ao seu primeiro professor. Não tenho nenhuma palavra, senão só agradecer bastante. E antes de perguntar foi o professor Matias Rui Capira. E é um natural de Chure. E nós não conhecemos onde é que ele estava a viver, onde é que vinha. Afinal das contas, vinha de Manrace. Parabéns para ele. Ele está vivo já? Neste momento ainda continua vivo. Se fosse que estava perto de você, o que é que farias para ele? Quando eu vejo a ele, só tiro lágrimas. Sim. Para você que ele torna para você como fonte de inspiração? Não há dúvida. O primeiro professor que abriu. E foi um dos primeiros professores que me deu aquilo que chama aquarela, lá para a década 70. Não foi fácil. Sim. O senhor é professor que está em exercício ou é formado? Em exercício, dando aula na EPS de Majage. Sim. Nosso muito obrigado. Obrigado. Mesmo estamos a ouvir o depoimento das pessoas, aquelas pessoas que fazem homenagem aos seus primeiros professores, aqueles professores que marcaram a sua vida, aqueles professores que fizeram de tudo para que ele tornasse o homem que hoje está a servir o nosso distrito, o nosso país no geral. Sim, ainda estamos mesmo a colher alguns depoimentos. Enquanto aqui mais um jovem, eu vou perceber, quero ouvir dele. Qual a opinião em relação ao professor? Sim. Estás a falar com o Repórter TV, diz o seu nome. Não, obrigado. Eu sou José Cosme Ncaima. Falando de verdade em relação ao 12 de outubro, é um dia muito especial para os professores e o que nós precisamos é alavancar aquilo que o professor tem vindo fazendo e não só melhorar os aspectos que são constatados negativos para poder que tudo se leve para frente, que corra bem. Muito obrigado. Nosso muito obrigado. Podemos saber? Sim, caros telespectadores, chegado neste momento, queremos despedir de vocês. Estávamos aqui a fazer uma reportagem à volta do dia 12 de outubro, estamos a falar o dia do professor. Fizemos isso para homenagear o professor, aquele professor que dia após dia acorda logo cedo, vai à escola dar a aula, vai à escola formar o novo homem do amanhã, vai à escola formar o nosso futuro presidente da República. É disso que nós precisamos, homenagear cada vez mais aquelas pessoas que se destacam na nossa vida. Então o professor faz parte disso. O professor é uma das figuras emblemáticas do nosso convívio a nível mundial e muito em particular para o nosso país, Moçambique. O nosso agradecimento vai muito especial para você, caro telespectador, que estava conectado a partir do primeiro minuto até este momento nessa nossa reportagem especial em relação ao dia 12 de outubro. Aqui Jordino Lauia para Repórter TV a partir de Chure.